Os computadores estão começando a aprender a interpretar textos e interpretar a nossa linguagem. E isso não que vá mudar ou vai eliminar as profissões, essas profissões. Vão propiciar a essas profissões uma ferramenta muito melhor e muito mais ágil na interpretação dessas informações desestruturadas. Eu converso agora com José Paulo Graciotti, consultor na área de gestão jurídica, que está atento à revolução que, segundo ele, vai ser breve nesta área, revolução tecnológica. O que vem pela frente? Boa tarde, Luciane. Muita coisa vem pela frente. Eu acho que nós vamos passar por um tsunami de modificações, principalmente na área de tecnologia, e eu gosto de uma imagem metafórica que diz que uma onda, quando vem, ou você está preparado para surfá-la ou você se encontra abaixo dela. E eu acho que o grande desafio para o jurídico em geral, para a profissão legal, é exatamente isso. É você estar preparado para encarar essas alterações, essas mudanças que estão vindo aí numa velocidade muito grande, e utilizar isso no seu dia a dia com um único grande objetivo, que é obter produtividade e principalmente competitividade. E o que virá? Olha, se fala muito no termo inteligência artificial, o termo hoje em dia já está até um pouco meio desgastado, mas a inteligência artificial nada mais é do que um grande guarda-chuva conceitual que engloba uma série de softwares e algoritmos e tecnologias que permitem que as palavras comecem a ser tratadas da mesma forma com que os números têm sido tratados pelos computadores há, sei lá, pelo menos 60 anos. Então, para mim, a grande revolução é aproximar os números, as palavras aos números. Hoje em dia, existe um volume brutal de informações na internet, basicamente o Google é o grande indexador, e que são pouquíssimo tratadas pela tecnologia, porque se trata de palavras, sons, vídeos, imagens, etc., que são mais complicadas de serem tratadas estatisticamente falando, como se fossem números. Números é uma coisa que já, desde a década de 60, você já tem os bancos de dados relacionais que já tratam disso há muito tempo e já criaram coisas bastante sofisticadas em relação a isso. Então, acho que essa é a grande revolução. Se tratar palavras e, principalmente, o entendimento da linguagem natural. Essa é uma grande barreira que sempre, vamos chamar assim, protegeu as profissões que são chamadas as profissões humanas, como advocacia, medicina, psicologia, etc. Ou seja, profissões que não lidam com números, lidam com palavras e que dependem muito da interpretação humana. Com essas novas tecnologias, os computadores estão começando a aprender a interpretar textos e interpretar a nossa linguagem. E isso não que vá mudar ou vai eliminar as profissões, essas profissões. Vão propiciar a essas profissões uma ferramenta muito melhor e muito mais ágil na interpretação dessas informações desestruturadas. Então, por exemplo, você tem hoje já softwares de análise de contratos, softwares de criação de documentos baseado em informações imputadas no sistema. Então, você já tem uma série de softwares que permitem que o advogado gaste menos tempo em tarefas mais de procedimentos e se dedique muito mais ao pensar, ao definir estratégias de defesa ou de ataque ou estratégias num contrato, de negociação ou qualquer coisa que valha.
Ou seja, o advogado novato ou estagiário, coitado, ele que costuma fazer a pesquisa. Já tem tecnologia para isso, então. É verdade. Infelizmente, as tarefas menos, vamos chamar assim, menos nobres, do ponto de vista intelectual, vão ser feitas no futuro por sistemas ou computadores. Então, realmente, os estagiários e os paralegais ou advogados mais júniores vão ter que se desenvolver rapidamente para que essas tarefas, para que eles comecem a desenvolver tarefas mais intelectuais. Então, há uma tendência mesmo da substituição desses níveis, vamos chamar assim, menos sofisticados nas profissões, como estagiários ou paralegais, etc., por softwares que desenvolvam os sistemas dele. Então, softwares de busca, robôs de busca e uma série de coisas que facilitam muito a vida do advogado e que não precisam ser desenvolvidos por seres humanos. Esse futuro, você está prevendo, ele está descrito aqui no seu livro, Governança Estratégica para Escritórios de Advocacia, uma publicação da Thomson Reuters. Em quanto tempo isso vai virar realidade? Olha, é muito difícil dizer isso, bola de cristal, infelizmente eu não tenho, mas o que eu posso dizer é que esse futuro será muito rápido, nós não estamos falando de um futuro de 10, 20 anos, não, nós estamos falando de 3 a 5 anos. Isso está sendo desenvolvido uma velocidade, eu diria assim, estonteante. E vários fatores interferem nisso. E um deles é a famosa lei de Moore, que faz com que, ou que diz que os processadores duplicam de capacidade a cada 2 anos. Então, a capacidade de processamento dos computadores atuais cresce de uma maneira brutal. E isso facilita uma série de tarefas que antes eram improváveis ou muito demoradas para computadores desenvolverem. Então, para você ter uma ideia, o Watson da IBM, se não, informações da própria IBM, não sou eu que estou inventando isso, tem uma capacidade de ler 800 milhões de documentos em alguns segundos. Ler e interpretar, isso que é o mais importante. Aqui você reúne também dicas, orientações que você acumulou em anos de experiência dando consultoria a escritórios de advocacia. Governança, por exemplo, de números, governança societária. O que mais traz esse livro além deste futuro na área jurídica? O item de futuro e tecnologia é um dos temas do livro. Os outros temas se referem basicamente à governança da própria operação jurídica. Então, no livro eu trato o que eu chamo de governança numérica, ou analytics, ou seja, como você trata suas informações estruturadas para conseguir delas extrair relatórios e chamados, hoje em dia se fala muito dos dashboards, né? Nome bonito, de relatórios gerenciais. Então você pode ou deve tratar os seus dados para conseguir obter informações para que você tome decisões operacionais e estruturais e estratégicas. Um outro tema que eu abordo é a governança da informação não estruturada, que envolve gestão de conhecimento, envolve exatamente esse tema de você gerir o seu conhecimento não estruturado. Documentos, textos, conhecimentos tácitos, o conhecimento de cada profissional que você tem, ou seja, quem detém aquele conhecimento dentro da sua estrutura. Trato também da gestão humana, de equipes e motivação, etc., liderança. E um fator, e um item bastante espinhoso dentro dos escritórios de advocacia, principalmente, que é a governança societária, ou seja, a relação entre sócios, que é muito complicada, porque escritórios de advocacia não são empresas patrimoniais. Então, a relação ou a importância relativa entre sócios depende de uma série de fatores e muitos deles subjetivos. Então, isso também tem que ser tratado com a devida atenção. Então, o livro é bastante abrangente, cuida de toda a parte da governança de um escritório e, como você falou, isso é um resumo da minha experiência de 28 anos gerindo escritórios de advocacia.
E imagina o desafio, porque em outro tipo de empresa, os sócios, geralmente, eles têm funções complementares. Um é melhor em humanas, o outro complementa, é bom em exatas, né? E eles suprem áreas distintas. No escritório de advocacia, todo mundo é de humanas. A gente sabe a dificuldade do pessoal de humanas, né? Nesse tipo de coisa, em administrar e calcular. E aí deve ser um grande desafio interno, não? É um grande desafio, sim, concordo, mas as necessidades de gestão de um escritório de advocacia são exatamente as mesmas das necessidades de uma empresa não de advocacia. Você precisa ter pessoas que têm afinidades com finanças, com gestão de pessoas, com gestão operacional, com marketing, com vendas, você tem que ter tudo isso. O grande desafio que eu acho no escritório de advocacia, além desse que você obviamente já citou, que você tem todos os profissionais com a mesma formação e formação humana, que realmente as pessoas não são treinadas para esse tipo de trabalho, mas eu acho que o grande desafio é o fato que os sócios de escritórios de advocacia são advogados e exercem a profissão de advogado, de advocacia. Então ele tem que dividir o tempo dele entre cuidar dos problemas dos seus clientes e cuidar dos seus próprios problemas. E, obviamente, ele dá preferência aos problemas dos seus clientes, porque isso é o seu ganha-pão. Então, esse é o grande desafio. O advogado precisa, o sócio advogado precisa dividir o seu tempo e a sua atenção para estas duas atividades, e que são aparentemente, às vezes, conflitantes, porque as necessidades ou os interesses de um cliente, às vezes, são contra os interesses comerciais e financeiros da própria empresa, do próprio escritório. Então, o advogado ele fica, de um lado, tendo que ser o companheiro do cliente, no sentido de estar lá para ajudá-lo em todos os problemas legais e fazer com que seja efetivamente um parceiro, mas, por outro lado, ele precisa trocar de chapéu e cuidar dos seus próprios interesses comerciais e financeiros. E isso, às vezes, impacta num certo desgaste com o cliente. Esse eu acho que é o grande desafio. José Paulo Graciotti, muito obrigada por mais essa entrevista. Boa sorte no lançamento do livro. Sucesso, com certeza vai ser, porque é um tema único, exclusivo, né? E você exerce uma função que é rara, que é ajudar o pessoal da área de direito a colocar ordem na casa, a fazer uma gestão satisfatória dos escritórios. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você e que os deuses escutem o que você está falando e que efetivamente seja um sucesso. Eu estou muito ansioso. Obrigado. Luciene Miranda para a Ducas Cop TV.